Mateus 16, 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Pula aí comigo para Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Obrigado, Pai, por essa palavra. Que o Senhor venha falar com os teus servos aqui, Senhor. Nós estamos com os nossos ouvidos abertos, com o nosso coração aberto, para entender a tua palavra e comer dessa palavra e ser ministrado por essa palavra nessa noite. Que todos possam sair desse culto abençoados por essa palavra, Senhor, acrescidos de fé, transformados conforme a imagem de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Aqui fala, querido, de uma chave, em primeiro lugar, né? Quando Jesus fala com Pedro, ele fala: dar-te-ei as chaves. E depois no 18, ele fala de uma maneira geral para todos também, que tudo que ligar na terra terá sido ligado no céu. E essa chave fala de uma atitude, não é literalmente uma chave. Se nós pegarmos algumas igrejas que gostam de usar, né, símbolos o tempo todo, eles já iam fazer a campanha da chave, usando esse texto. Mas a Bíblia não fala nada desse tipo, são só figuras. Então, quando fala dar-te-ei a chave, Jesus não deu chave nenhuma na mão de Pedro, mas Pedro tinha uma chave. E o que é a chave? Tanto é uma atitude como uma autoridade, mas uma atitude para abrir uma janela, para ligar as coisas ou desligar as coisas no céu, para abrir uma janela, para abrir uma porta ou fechar uma porta. Então essa chave foi dada, e essa chave está conosco. Essa chave é a nossa atitude diante de tudo aquilo que a palavra do Senhor tem nos deixado. Você precisa de senha para, às vezes, abrir uma conta no banco. Isso é a sua chave. Você vai entrar na tua casa, você precisa de uma chave. Você vai abrir a porta do teu carro, você precisa de uma chave. Chave é aquilo que abre, é aquilo que fecha. Chave é quando você está com ela na mão e você toma uma atitude e a porta se abre. E você toma outra atitude e a porta se fecha. Então isso foi colocado para nós, a igreja. E no céu é desse tipo que funciona. Nós vamos abrir essas portas que estão no terceiro céu, ou vamos fechar conforme a nossa atitude, conforme essa chave que está na nossa mão. Existe o nosso céu é a terra. É o céu dos homens. E o terceiro céu, onde Paulo foi arrebatado, é o céu de Deus. E nós podemos ter acesso lá, abrir janela e fechar janela, ou porta, como queiram, para que coisas desçam ou para que coisas também não aconteçam, segundo essa atitude, segundo essa chave que nós temos em nossa mão. E eu quero falar com você algumas delas nessa noite, para edificar a nossa vida. Para edificar a nossa vida. Diz assim comigo: chave é atitude. Primeira dela, querido, que eu quero falar com você, é o que nós acabamos de fazer: dizimar e ofertar. Nós vamos ver por que é chave. E dízimo, nós sabemos que não é lei, só foi promulgado por Moisés. Moisés só tornou oficial o dízimo, porque Abraão, o pai da fé, era antes da lei, e ele dizimou e deu de todos os seus despojos lá numa guerra. Ele deu tudo a Melquisedeque, um sacerdote, como nós estamos estudando na teologia do segundo, que é um tipo de Cristo no Velho Testamento. Então, é trazer tudo de volta ao Senhor em obediência. Dízimo é obediência. Diz comigo: dízimo é obediência. Então dízimo não é o quanto você quer dar. Presta atenção, hein? Dízimo não é o quanto você quer dar. Dízimo é 10%. E 10% é 10%. Então não tem como você receber algo, você ter um salário, você entrou um dinheiro e você diz: eu vou dar dízimo de tanto. Não, é o que é, não o quanto você quer. Isso seria oferta. Então nós precisamos ir para esse princípio que é uma chave. Por que é uma chave? Porque eu acabei de ler para você aqui, você entendeu, né? Eu acabei de ler
inclusive fiz questão de ler, Malaquias 3:10, e eu até não coloquei uma parte aí, muita gente se assusta, né? E que às vezes diz assim, os pastores parece que querem colocar medo no povo para que não dê o dízimo. Querido, nós temos que falar o que a palavra fala, o que o povo acha ou deixa de achar para mim, para você, não importa. Só que eu não coloquei a parte assim, onde Deus pergunta ao povo, roubará o povo a Deus? Roubará? Pode roubar Deus o povo? Sim ou não? Mas a Bíblia diz que sim. Vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. E Deus está falando isso com liberdade, porque Ele está falando com o seu povo, com os seus filhos. Aqueles que não entendem, não adianta a gente falar esse tipo de coisa. Eu não coloquei aqui, mas é uma passagem tão... É um pouquinho antes do versículo 10 aqui. Roubará o Senhor? Ele diz sim, nos dízimos e nas ofertas. O povo não estava mais trazendo dízimo e oferta. Mas por que eu quero citar esse texto? Porque ele fala de uma janela também. É uma das chaves, é uma atitude. Eu disse para você que chave é uma atitude. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E aqui não é o pastor, alguém que está desafiando, é Deus mesmo que está desafiando. Provai-me nisto, diz o Senhor. Prova. Porque quem fala que é para provar, porque ele tem poder de mostrar quem ele é, amém? Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Olha lá as janelas agora. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? É uma chave que está na nossa mão, e se a gente quiser abrir as janelas dos céus, é só seguir o texto. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Seja fiel no pouco, seja fiel no muito, seja fiel sempre, porque Deus sempre é fiel. Glória a Deus. Não adianta, querido. Deus não vai vir para você e vai te perturbar de noite, não vai deixar você sem dormir se você não trazer o dízimo e a oferta. Isso é uma coisa de você. Mas, se você não usar a chave, as janelas também não se abrem. Amém? Provérbio 3:9, que é uma passagem, eu gosto muito dela. Honra o Senhor com os teus bens. Com os lábios a gente louva, com o coração, com a nossa força, mas a Bíblia também diz, honra o Senhor com os teus bens. E com as primícias, o primeiro, aquilo que é principal de toda a tua renda. Não deixa, querido, sobrar, não deixa, entrou primeiro para o Senhor. Não fica esperando, depois se sobrar eu dou. Então aí é uma chave que você tem que saber usar. E também a promessa de Deus, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Jesus fez uma multiplicação lá que alimentou multidões. 2 vezes ele fez isso. E quem faz 2 pode fazer mais 10, mais 20, mais 30, mais 1 milhão, mais 1 trilhão. Ele faz porque ele tem poder. Mas olha o princípio, Jesus só multiplicou por quê? Porque alguém deu. Sim ou não? Está lá. Não tem, Senhor, pão, não tem onde comprar, Felipe diz, não tem dinheiro. Mas tem um rapazinho aí que tem alguns pães e alguns peixinhos. Jesus estava ensinando um princípio, então traga aqui. Todo mundo vai ser abençoado, mas tem que haver o princípio de trazer. É a chave que abre para a multiplicação. E quando o menino deu o pão e deu o peixe, ele pegou, deu graças ao Senhor e alimentou uma multidão com alguns pães e com alguns peixes. Então nós temos que ter esse princípio como povo de Deus. Isso aí é um princípio elementar e básico para todo crente. Amém? Quer abrir as janelas para que a chuva do Senhor venha e a sua terra seja abençoada? Nunca deixe de ser dizimista e ofertante.
E principalmente quando a coisa está apertada. Porque o Senhor às vezes nos prova a nossa fidelidade, porque às vezes fica fácil na fartura a gente dizimar. Mas quando a coisa está apertada, vamos ver como é que fica o coraçãozinho dele. Se ele continua sendo fiel, como ele é também quando tem. Então o Senhor às vezes nos testa, e nós passamos por caminhos aí, às vezes estreitos. Mas nunca deixamos de ser fiel. Amém? Essa é uma chave, por isso que ele diz: abrirei as janelas dos céus. Então, dízimo e oferta. Dízimo é 10%, é obediência. Oferta. Oferta é aquilo que vem depois em gratidão, em forma de gratidão. Outra chave, querido, que eu quero dizer com você, diz assim comigo: unidade. A Bíblia fala o quê? Que reino dividido não prospera. Aonde há divisão, seja na família, seja na igreja, seja numa empresa, seja onde for, há divisão, não há prosperidade. Então o princípio de Deus é: unidos prosperarão, unidos serão abençoados. Então fala de união. O Mateus capítulo 12, versículo 25 vai dizer assim: Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, diz: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então nós precisamos olhar o princípio da unidade em toda e qualquer situação. A família unida, família abençoada que prospera. Igreja unida, igreja abençoada. Amém? Por quê? Porque eu quero citar o Salmo 133, onde vai falar de uma janela que se abre aqui também. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a bárbara de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Então agora tem uma janela aberta. Aí o Senhor faz o quê? Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Esse monte Hermon era um monte que o orvalho vinha e regava todo ele. O monte Hermon, na realidade, o pé do monte, é onde nasce o rio Jordão, que vem lá de cima cortando todo Israel, abençoando Israel, irrigando. Então ali, como se fosse uma janela do Senhor, o Senhor está comparando: se o meu povo for unido, eu continuarei derramando orvalho e água no monte Hermon, para que de suas fontes venha o rio Jordão, que abençoa todo o povo de Israel. Ele ordena unção, ele ordena água, e água é vida, querido, ele ordena sustento. Mas olha, qual que é a chave desse texto? Chave é união, é unidade. E unidade é estar conectados. Não estar perto, mas estarmos conectados. A Bíblia diz que nós comemos de um só pão, amém? O mesmo pão que eu como, você come, Jesus Cristo. E se eu tenho esse mesmo pão que você tem, nós somos um. Somos uns com os outros e somos um com Cristo. Então nós somos um só corpo. E se houver união, ali ordena o Senhor a bênção. A chama viva, unida, ali ordena o Senhor a sua bênção. Amém? Quanto mais unidos, num só coração, mais óleo vem, mais água vem. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Nós não podemos, não conseguimos viver sem a bênção do Senhor, querido. Nós não conseguimos viver sem ela. Amém? Todo dia, todo momento, até dormindo, nós necessitamos da graça, da bênção do Senhor, nos guardando, abençoando, tratando, sarando, libertando, dando crescimento. O tempo todo nós dependemos da bênção do Senhor. Amém? Diz para quem está do teu lado: sê tu uma bênção. Em nome de Jesus. Aí vem o Mateus 18, 19, que nós lemos, né? Aqui Jesus vem prometer uma porta aberta dos céus, para que a bênção do Pai viesse aqueles que estivessem reunidos no teu nome. Diz assim, ó: em verdade
Também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Não é que é só 2 ou 3, ele está dizendo que é o mínimo. O mínimo, 2 pessoas já é uma igreja, sabia? Um só, não, um só você é o templo do Espírito, você. Mas se você juntar com o outro e já for orar para qualquer coisa, já é uma igreja orando. Por isso que Jesus fala, se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, o Pai do céu, bênção, vem. Você vai pedir e as janelas vão ser abertas, porque tem união. Nós estamos falando de unidade agora. Tem união de 2 orando por um propósito, os céus se abrem para que o Pai do céu venha trazer aquela necessidade, porque estão reunidos em nome de Jesus, e Jesus está ali no meio, dizendo, Pai, abre as janelas, porque aqui tem uma igreja. Amém? Então é importante, na unidade, nós sempre pedimos orações para aqueles que são os nossos irmãos. Pedir intercessão, estarmos juntos numa empreitada, às vezes por um motivo, vamos nos unir e orar, seja 2, seja 3, não importa. Amém? Porque é uma chave que abre as janelas dos céus. Amém, querido? Às vezes as janelas do céu não se abrem, não é porque Deus é culpado de qualquer coisa. A janela está lá. Se você usar a chave, com certeza ela vai se abrir. Em nome de Jesus. Glória a Deus, ela se abre. A unidade, ela traz essa presença. Terceira chave, querido. Diz assim comigo, obedecer. Então você vai ver que a obediência incondicional de Jesus nesse texto aqui, olha lá. Fez com que a porta se abrisse no céu. O que é obediência incondicional? Quando você obedece sem condição nenhuma. Você não vai chegar para Deus e dizer, Senhor, eu vou obedecer se... Não tem si, querido. Jesus, como o Deus encarnado, nos deu um exemplo. Ele sempre obedeceu incondicionalmente. Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. E o Senhor não afastou o cálice, e ele foi em obediência incondicional, subiu até a cruz, e sofreu e morreu por cada um de nós. Então, servir o Senhor é obedecer incondicionalmente. O que tem de gente quando vai orar, começa a botar condição. Ou como é que eu preguei uma vez aqui, é como se quando a pessoa fosse entregar a vida para Jesus, ela sentasse Jesus do lado e dissesse assim, olha, é o seguinte, o senhor vai querer ser meu Senhor? Vou, então vamos lá. Eu quero isso, eu quero aquilo, outro, comigo tem que ser assim, assado, assim. E não é, a Bíblia diz, se você entrega a vida para Ele, Ele diz, você vai perder a sua vida. Você vai pegar a cruz e carregar. Você vai morrer nessa cruz. Para você mesmo, para que a minha vida esteja em você. Essa é a condição do Senhor. E não é nós que colocamos a condição para Ele. Batizado, Jesus saiu logo da água. E eis que se lhe abriram o céu abriu. Jesus usou uma chave. Que chave? A da obediência. Porque o João Batista não quis nem batizar Jesus, porque ele sabia quem era Jesus. Eu não sou digno nem de desatar tuas sandálias. Não vou batizar não, tu és Deus. Ele diz, batiza porque convém, é para justiça, é para obediência. Eu quero passar por esse processo, eu preciso me batizar, me batiza. E ele foi em obediência e se batizou. Quando ele se levantou e saiu das águas, a janela se abriu. Olha lá, o terceiro céu, se abriu o céu do Senhor. O que acontece? Eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado, em quem me compraz, em quem eu tenho prazer. Então vai uma dica aqui. Se você é uma pessoa que vive em obediência a Deus, você pode ter certeza que o céu vai se abrir. E o tempo todo Deus vai estar falando, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer.
Não que se você é perfeito, querido, porque Ele sabe que você não é. Mas Ele olha para você e vê que tudo aquilo que você está aprendendo, você está se esforçando para obedecer. Não se esforçando no sentido da carne, mas renunciando muitas coisas para continuar obedecendo a Deus. E o que não falta para nós o tempo todo são ofertas, são coisas que são colocadas em nossa frente para que a gente desobedeça a Deus. E é nessas horas que a gente prova a nossa fé e a gente obedece ao Senhor. Muitas vezes, querido, passando por situações desagradáveis ou situações que nós não queríamos passar, mas por obediência a Deus é melhor passar por aqui do que desobedecer e estar melhor por lá. Essa é uma chave que vai abrir os céus. E você pode ter certeza que esse céu aberto é muito importante sobre as nossas vidas. O Espírito Santo vai descer. O Espírito Santo vai te abençoar, como desceu sobre a vida de Jesus. Amém? Lá no João 11:40, onde Jesus estava ali para ressuscitar a Lázaro, ele diz assim: se creres, os céus iam se abrir, verás a glória de Deus. Então cria um acesso para você. João 14:21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Obedece meus mandamentos, eu abro o céu e me manifesto em você. Agora eu pergunto para você, quais são os resultados de Jesus se manifestar na sua vida? Quando o diabo manifesta numa pessoa, a gente sabe quais são os resultados. Você sabe já, né? A desgraça que é. Agora você imagine o Rei da Glória manifestando em você. Mas como que eu consigo isso? A chave é muito fácil. Obedeça os mandamentos do Senhor Jesus. Ele diz, os mandamentos não são penosos. Não são coisas que te fazem escravo, que te fazem pesados. Não, os meus mandamentos são leves, são suaves. Até porque o Espírito que está em você, o Espírito Santo, te ajuda a você obedecer. Querido, obedeça sempre. Sempre, sempre, sempre. Ah, Senhor, nessa situação não vai dar. Se eu obedecer, eu me lasco. Se eu obedecer, eu vou perder meu emprego. Querido, primeiro, obedeça. Se você perder o emprego, Deus te dá outro. Elias, quando ele declarou que os céus, olha lá a autoridade da chave, se fechasse sobre Israel, porque o povo não estava adorando Jeová, mas a Baal, por 3 anos e meio não choveu, porque o profeta fechou os céus. Mas olha que interessante, o profeta também se lascou junto. Se lascou ou não se lascou? Porque se não ia chover sobre a terra, ele estava na mesma situação, só que os céus para ele estavam abertos. Porque ele é servo do Senhor obediente. Então ele ficou no rio Querite lá, é um ribeiro, e aquele rio começou a secar. Os corvos traziam carne para ele, só que interessante, tinha um milagre de um lado, mas uma desgraça do outro. Porque tinha carne, mas o rio secando, o rio secou. O que eu vou fazer só com carne sem água? Mas quando um rio seca, Deus te dá um outro lugar, querido. Ele te dá um lago maior. Aí ele sai dali e ele vai para a viúva que morava lá em Sarepta, que era fora da terra de Israel, uma gentia, e ele vai lá e Deus cuida dele lá. Só que engraçado, outro milagre que parecia uma desgraça. Sai daí que vai para lá, explicou para ele onde ele deveria ir. Quando ele chega nessa viúva, a viúva que Deus pediu para sustentar dele, não tinha nada para dar para ele. Olha lá, ó, que interessante, mas os céus estão abertos. Dá-me um pouco desse bolo aí e tal. E ela diz, olha, eu só tenho um pouco de farinha lá, um pouco, fui pegar esses tocos aqui, esses pedaços de pão, nós vamos fazer outro bolo e eu e meu filho vão morrer. Ele diz, vai lá então e faz o bolo. Ele fez o bolo e quando ela veio e diz assim, dá primeiro para mim. Tudo tem um princípio, viu, querido? E quando ele come aquele bolo, ele diz, pois agora eu te digo, não vai faltar azeite na tua botija nem farinha. E aquela mulher não morreu, e nem ele não morreu por 3 anos e meio.
Então, querido, se fecha um lugar, sempre obedeça. Se fechou, Deus vai te dar uma coisa melhor. Mas nunca desobedeça para se dar bem. Porque nós temos o princípio de um idiota chamado Lúcifer. Olha lá o que deu. Nunca desobedeça, porque as consequências sempre serão piores. É para nós, porque ele continua sendo Deus e ele não precisa de Deus. Quem precisa de Deus somos nós. Amém? Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Ele diz, eu virei e me manifestarei a ele. Céus abertos. Obedeça, é uma chave, querido. Muito importante. Outra chave que eu quero dizer com você, o que nós passamos aqui? Diz assim comigo, perseverança. Perseverança é uma chave que mantém os portões abertos. Essa é uma chave que mantém. Perseverar, o que é perseverar? É cavucar até achar água. Quem faz poço sabe o que é perseverar. O cara não para de cavucar enquanto não acha água. Isso é perseverança. Você dá 2, 3 cavucadas e desistir, isso não é perseverança, isso é desistência. Mas você diz assim, eu sei que tem água aqui embaixo, porque todo lugar tem água. Seja mais fundo, seja mais raso, uma hora vai achar água. Agora, a perseverança o que é? Você insistir até achar água. Isso mantém os portões dos céus abertos sobre as nossas vidas. Querido, eu não teria motivo de estar nesse púlpito pregando a palavra para você. Mas eu sou perseverante. Às vezes acontecem coisas e períodos da nossa vida que a gente não tem motivo de fazer nada. Nem de louvar, nem de engrandecer o Senhor. Mas eu continuo perseverando. Porque essas chaves mantêm os céus abertos e na hora certa Deus sabe o que faz. Amém? A gente nunca perde nada com Deus. A gente nunca perde nada com Deus. Diz para quem do teu lado assim, acorda. Primeiro você fala para ele, acorda. E diz assim, você nunca perde nada com Deus. Você só ganha. Amém? Lá em 1 Reis 18, 41, eu não coloquei esse texto, mas é o que nós acabamos de falar, que é o final daquela história. Elias sobe no monte com o seu discípulo lá, com o seu servo, e ele bota a cabeça no meio do joelho e começa a orar agora para vir chuva. Aí ele ora uma vez. Eu não sei quanto tempo demorou essa oração. Talvez fosse até uma oração bem demorada. E ele urrou, e ele gritou, e ele buscou, e ele clamou. Aí ele pergunta, ele fala para o servo, vai lá espiar. Ele diz, ixi, o céu está limpinho. Aí ele poderia levantar a mão. Eu fiz a minha parte, né? Eu orei, não veio chuva, então continua esse povo morrendo. Querido, olha que interessante, ele foi lá no monte, antes desse acontecimento, no Monte Carmelo, desafiar 850 profetas, que não eram de Deus, que era da Jezabel. E diz, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Você imagina se orar para vir fogo do céu, não é? Ia vir, buf, o Deus que mandar fogo do céu, esse é Deus. Ele estava fazendo isso para que o povo de Israel, agora depois de tanto tempo de seca, viesse enxergar quem era Deus de verdade. E olha que interessante, o povo ficou a manhã inteira se cortando e não desceu o fogo do céu. Aí Elias vai lá e ele só faz uma oração, agradece a Deus, e numa oração, puf, consome pedra, consome tudo. Agora ele foi lá orar, por isso que você não pode confundir isso. Às vezes a gente ora por uma coisa uma vez, ela pum, acontece. Mas às vezes ela não acontece. O que você vai fazer? Aí entra a chave da perseverança. Insiste, insiste, insiste. Ele orou uma vez, orou 2 lá naquele monte, nada de chuva, orou 3. Na 7ª vez, quando ele ora, e olha lá, o rapaz só foi lá e diz, olha, tem uma nuvenzinha, mas do tamanho de uma mão. Quer dizer, de onde ele estava olhando, ele pôs a mão, um negocinho pequenininho. Ele diz, então vamos sair daqui que agora vem chuva. E aquela nuvenzinha foi crescendo, crescendo, aquilo virou um temporal em Israel. E ele mesmo diz para o rei Acabe, corre porque a chuva vai te pegar no caminho.
Agora, se ele para, querido, na terceira, na quarta vez, na quinta vez, ele e todo o povo de Israel tinha perdido essa bênção da chuva. Então, nós temos que insistir. Muitas vezes oramos uma vez, acontece duas, mas muitas vezes, às vezes nós vamos orar anos por coisas. Eu lembro de um testemunho de um pastor que chamou uma menina cega para orar, porque Deus o colocou no coração para orar. E disse que ele orou 10 vezes. Você imaginou diante de uma igreja bem grande, e o pastor lá, cura, está enxergando? Não. Aí ele orou segunda vez, está enxergando? Não. Querido, ele orou 10 vezes, na 10ª vez, caiu como se fosse umas escamas dos olhos dela, e ela diz, agora eu estou vendo. A gente tem que ser um pouco mais turrão, um pouco mais insistente, um pouco não, insistentes e perseverante, porque a perseverança, ela mantém, querido, ela faz os portões ficarem abertos. Nós temos que perseverar. Tem gente que ora para a conversão de pessoas, às vezes 10, 20, 30 anos. Ou às vezes ora a vida toda, a esposa está lá. Olha, a vida toda indo na igreja. E o marido não quer saber de nada, a vida toda na igreja. Mas Deus prepara, nem se for o último momento, ali na cama morrendo. Aí o camarada aceita, chora e vai para o céu, não importa. O que a gente não pode fazer é cruzar os braços. Por isso que Jesus morreu com o braço aberto, para a igreja aprender que não pode cruzar o braço. Amém? Vamos insistir. Vamos insistir. Mateus 7,7, Jesus fala, né? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Parece que todas elas indicam essa mesma coisa, a persistência. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Lembra lá que Jesus conta a parábola? Chegou um amigo na casa do outro à noite, ele foi na casa do outro, ele não tinha pão, ele batia, o amigo, não, eu estou dormindo já, meus filhos estão aqui, não vai acordar tudo, não, eu quero pão, me dá pão, eu tenho amigo lá, me dá pão. E ele levantou para dar o pão para o outro parar e perturbar ele. Não que a gente perturba Deus, Deus não se sente perturbado quando a gente vai a Ele para pedir algo. Nem o pai, nem uma mãe se sente perturbado quando o filho ou a filha vem pedir algo que é necessário. Você sente prazer de ser aquele que é o sustentador daquela vida que você mesmo deu. O Pai do céu é a mesma coisa. Amém? Insista, chora, persista. Seja turrão, seja teimoso. E vai orando. Porque uma hora essa nuvem aparece com o tamanho da mão de um homem. E aí quando você vê essa nuvem do tamanho da mão de um homem, você pode dizer como Elias, agora vem chuva. E a última coisa que eu quero falar com você é adoração, é uma chave. Diz assim comigo, a adoração é a chave que abre as portas do céu. Abre, olha lá o que o salmista profetizou. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então Davi estava falando do quê? De porta ou do quê? A porta tem cabeça? Ele está falando assim, você tem cabeça, você é porta, você é um portal. Levantai, ó portais eternos, mas levantai o quê? Em adoração, para que entre o Rei da Glória. Então, quando você está adorando, você é uma porta que está com a cabeça levantada e adorando, o Rei da Glória vem e entra. Ele se apresenta, ele mostra a sua majestade. Mas quando os portais estão com a cabeça erguida, você é porta. Ele não está falando de uma porta comum, que porta não tem cabeça. Mas nós temos, amém? Põe a mão aí, está aí ainda? Amém, glória a Deus, você tem uma cabeça. Então, levantai portais eternos, para que entre o Rei da Glória. A adoração abre o céu. A adoração abre o céu. Olha lá o que diz esse salmo aqui, ó. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Ó, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. O que é ser entronizado? É quando ele desce e se estabelece no meio.
Porque entronizado fala de trono. O que é entronizado? A gente está adorando e o trono dele desce, ele se assenta no meio da congregação, ele está entronizado entre os louvores do seu povo. Então o louvor, a adoração, essa oração que a gente se aviva diante do Senhor para engrandecer, dizer que Ele é santo, que nós precisamos dEle, isso abre uma porta. E Ele desce do terceiro céu e Ele vem ser entronizado no meio do seu povo. Então quer dizer, a adoração abre o céu também. São tudo chave, querido. Você tem levado uma vida de adoração, uma vida de louvor ao Senhor? Você tem o tempo todo agradecido, engrandecido Ele? Você tem usado ações de graça? O Paulo vai falar assim, em tudo dai graças. E a gente, na maioria das vezes, diz assim, ô vida, né? Ô vida louca, ô não sei o quê. A gente não dá graças. Dá graças por tudo, querido. Em tudo dai graças. Se tem só arroz, dá graça pelo arroz. Se tem um ovinho, melhor ainda, né? A gente vai engrandecer o Senhor. Obrigado pelo Senhor ter criado esse negócio chamado galinha. Ô coisa boa, ovo. Não é? Em todo o tempo dai graças. Porque dando graças, a gente também mantém os céus abertos. E Deus vai nos colocar no mais. Porque eu tenho certeza que Deus resiste o coração, querido, que são... como é que eu posso dizer? Que não sabe agradecer, que só vive murmurando e reclamando o tempo todo. Com essa teologia que eu tenho que o tempo todo botar Deus na parede e ficar reclamando com Ele, eu quero minha herança, eu quero meu direito, o Senhor... Sabe, esse tipo de filho não agrada o coração do Pai. Mas todo dia engrandecê-lo, agradecer, louvar, adorar. Amém? A adoração, ela abre essa porta e nós precisamos entender isso. Olha essa última passagem que eu quero citar com você. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos não virá sobre ela a chuva. O que Deus fez? Fechou. Não me adora? Não vem em Jerusalém para me adorar? Porque no Antigo Testamento era em Jerusalém que adorava o Senhor. Hoje não. Hoje Jesus nos deu uma nova regra. Entre no seu quarto em secreto e Deus que está em secreto ali ouvirá o que você vai falar em secreto. Ele vai te abençoar, né? Mas falando de adoração, ele diz assim, olha, quem não vier, a família que não vier, eu fecho chuva. É como se ele estivesse dizendo, na sua fazendinha eu vou fechar lá. Na sua chacrinha, não sei, aquele povo tinha bastante terra, né? Deus deu em abundância. Então vamos supor que a família do fulano de tal não está descendo mais em Jerusalém para adorar. O que acontece? Chove na vizinhança toda, mas no dele Deus fecha o céu. Aí não vai chover não. Olha lá o princípio, a adoração mantém o céu aberto. Querido, você não sabe. Você não sabe o quanto você é abençoado. Você não sabe o quanto você é uma bênção. Você nem imagina. De saber o quanto desgraçado você podia ser hoje, só de não ter o seu nome no livro da vida. O quanto você é abençoado, guardado. Continua adorando o Senhor. Mantém esse céu aberto aí. Continua louvando. Como é que é a música lá? Está sofrendo, louve. Não sei aquela música. Tudo que é de errado ela vai falando. Não recebeu, louve. Tem um monte de conta para pagar, louve. Não tem problema, Senhor. Não estamos aqui, não deixamos de servir, não. Tu és o meu rei, meu salvador, e nós esperamos em Ti. Te adoramos, Te entronizamos, Tu és a nossa vida, não sabemos viver sem Ti. E o pior de tudo, Senhor, é não ter a Ti como nosso Deus e Salvador. Do resto, o Senhor dá conta. Amém? Então, querido, essas chaves, aprenda a usar elas. Nós poderíamos citar muitas chaves, mas são passagens aqui e títulos que nos mostram na Bíblia que Deus fala de janela. Dizimar e ofertar, mantém janela aberta. A unidade, onde o Senhor ordena a bênção, abre as janelas do céu.
obedecer. Jesus abriu os céus e o Espírito Santo desceu porque ele obedeceu a Deus. E Deus ainda disse: tu és meu filho em quem me compraz. Isso também vale para nós. Perseverar, chave da perseverança. Ora, 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 mete a cabeça no meio do joelho igual a Elias. Enquanto você não vê a nuvem, você não para. Ó Senhor, já foi 30 dias, não dá mais. Nunca desista. Amém? Nunca desista. E a adoração também é uma chave. Amém, queridos? Vamos ser um povo que vamos batalhar pelos céus abertos sobre as nossas cabeças. Amém? Porque o Senhor quer manifestar em nós a sua glória. As pessoas precisam ver que há um Deus em quem nós servimos. E Ele vai manifestar a sua glória na sua vida. E muitas vezes, não estranhe que eu vou falar, para Ele manifestar a glória na sua vida, Ele te põe por uns caminhos meio esquisitos. Aí Ele espera todo mundo falar. Ele espera todo mundo tacar pedra. Depois Ele te joga lá para cima. Aí todo mundo vai fechar a boca. Foi assim com Jó. A situação que Jó entrou. Os amigos falaram um monte de besteira para ele. No final ainda Deus pediu até para ele interceder pelos amigos, senão eles seriam fulminados. Mas Deus o colocou no mais. Deu tudo em dobro para ele. Às vezes Deus permite isso. Jesus morreu. Que humilhação. Uma cruz, passando vergonha. E todo mundo dizendo: isso é Messias? Isso é o rei que vem governar Israel? E Deus deixou todo mundo falar. Aí foi para o túmulo lá. Cadê o Messias? Cadê o cara que anda sobre as águas? Cadê ele? Cadê aquele que curou o cego, que ressuscitou Lázaro? Onde está esse homem? Ao terceiro dia, quem achou esse homem? Ninguém mais, porque ele ressuscitou. Então, quando você estiver passando no vale, não reclama, apenas adore, louve, engrandeça e continua persistindo. Porque lá na frente Ele te leva de novo. Só Ele pode fazer isso. Ele diz que tira aquele que está no monturo, no lixo, e coloca ao lado de príncipes. O Salmo diz isso. Amém? Então, às vezes, Deus faz isso. Quando Ele quer, você está nesse nível, Ele quer colocar você aqui, então primeiro Ele joga para baixo, depois Ele joga você lá em cima. Isso é para que as pessoas vejam que Ele é Deus. Primeiro Ele tirou o povo do Egito. Aí sabe o que Ele faz com esse povo que Ele tirou? Ele bota num beco sem saída, todo mundo dizendo: e agora? O povo que vinha atrás do faraó disse: nossa, como vai ser moleza. Eles não têm para onde ir. Aí o que Deus faz? Abre o mar. Aí eles passam. E o inimigo imbecil ainda diz assim: ah, mas nós vamos atrás. Nós vamos alcançar eles, nós vamos matar eles. Eles não podiam ter parado de ser, puxa, se o Deus dele abriu o mar, vamos voltar para trás. Já não chega às 10 pragas e o mar aberto, o que esse povo ainda não? Eles falam: vamos atrás. Aí o que Deus faz depois, quando o povo acaba de passar? Ele fecha o mar e mata todo inimigo. E isso ficou reconhecido em toda a terra de Canaã, que eles iam conquistar, eles já estavam sabendo. Jericó disse que estava tremendo, desmaiando de temor. Nós sabemos quem é o seu Deus, nós estamos sabendo. Que Ele abriu o mar vermelho lá, Ele matou o faraó, Ele matou o exército. Ele quase acabou e exterminou com... Eles ficaram sabendo. Deus não podia ter feito diferente? Ah, vou tirar meu povo. Ele tiraria, querido, do Egito e levaria embora sem fazer nada. Ele diz: não, vamos valorizar. O povo precisa saber quem é Jeová. Mas quando Moisés diz: quando perguntarem quem és tu, Senhor, ele diz: ó, só fala que eu sou. Não tem nome, eu sou Jeová. Eu sou. Esse é o nosso Deus, querido, o eu sou. E porque nós demos a vida para Ele, Ele tem a liberdade de vez em quando fazer algumas coisas conosco. Nós não podemos reclamar. O vaso não reclama com o seu dono. Ah, não está bem assim, não está bem assado. Eu acho que deveria ser mais largo, mais estreito. Não, você é o barro, Ele é o oleiro. Deixa Ele fazer. Amém? Só que a gente precisa aprender uma coisa. Eu sei que quando tudo está bom é fácil louvar, mas a gente precisa aprender na bonança e também na tempestade, sempre estar servindo o Senhor com o mesmo empenho. Sempre agradecendo.
Se você hoje está na bonança, fique sempre preparado que um dia pode passar por um aperto, um funil que Deus quer te colocar, mas fica sempre atento. Amém? Mas o importante é você saber que você já é mais que vencedor e você nunca vai perder em Cristo Jesus. Que você nunca vai ter desvantagem, que você nunca vai, passar por um caminho de humilhação que não te levou para lugar nenhum. Foi servo, diz a palavra Filipenses 2, versículo 8 para frente. Foi servo, serviu como um homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Aí no próximo versículo diz assim: mas Deus o exaltou acima de todos os nomes que se possa referir. Viu? Porque Jesus nunca murmurou. Não está narrado em nenhum dos evangelistas que ele na cruz dizia: ó dias, ó céus, por que isso está me acontecendo? Olha o que deu. E ele olhava para os ladrões do lado: está vendo? Eu servi o Pai, olha o que me deram. Não, querido. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Salvando o ladrão do lado, dizendo: hoje tu estarás comigo no paraíso. Você imagina com a dor, com tudo que ele estava passando, Jesus ainda achava força para salvar a gente, para perdoar. Filho de leão é leãozinho, querido. Nós temos no nosso DNA aqui, tem Jesus. Nós somos igual a Ele. Nós somos parecidos com Ele. Nós somos do jeito dele. E nos momentos difíceis vamos ficar em pé, porque Ele é conosco. Ele venceu o mundo e nós também vamos vencer. Vai chegar o dia que nós vamos estar naquela praça reunida lá. Aquela praça, como diz Apocalipse, de ouro. E nós vamos lembrar do que nós pregávamos e críamos aqui, vamos dizer assim: valeu a pena. Tudo que nós passamos lá valeu a pena. Agora isso aqui é para sempre. Amém, querido? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé.